Salve, meu aluno querido, seja bem-vindo à nossa segunda aula da Semana da Língua Portuguesa. Eu sou o professor Pablo Jamilk, tenho certeza de que você já assistiu à primeira aula que nós tivemos ontem. Pablo, não assisti. Não se preocupe, depois é só você checar o seu e-mail que provavelmente você vai receber o link para assistir a esta aula e a aula anterior. Mas se você por alguma razão perdeu esta aula, você vai conseguir assistir depois, tá? Esta aqui agora, eu preciso de que você observe, ela não é uma aula longa, eu não vou tomar muito seu tempo, ela é exatamente para responder a uma dúvida muito pontual. Por que as pessoas não aprendem português? Por que você tem dificuldade com a prova de português? Por que você tem dificuldade com as regras da língua portuguesa? Eu vou explicar isso para você e ao mesmo tempo em que eu estiver explicando por que você não aprende, eu já vou mostrando para você como eliminar essas dificuldades, tá bom? Então, só fica aí assistindo até o fim, depois você deixa o seu comentário, deixa sua interação, que é muito importante. E fica de olho, porque ao fim da nossa Semana da Língua Portuguesa, você poderá ingressar no meu curso de Língua Portuguesa, que começa do zero, que é o método Jamilk, e ainda se você assistir a todas as aulas, você poderá receber o nosso bônus para quem ingressar no curso. Vamos lá! Então, você já sabe, né, que língua portuguesa é importante, mas quando vai resolver uma prova, parece que te dá um branco. Você começa a olhar as questões, você não enxerga o que está certo, o que está errado. Quando você escreve um texto, você não faz ideia de como é que escreve tal palavra. Você coloca a vírgula mais no impulso mesmo. Você não tem muitas ideias, você não sabe muito bem como analisar as frases. Isso tudo tem a ver, em primeiro lugar, com o seu histórico escolar e com a forma como você estuda. Eu vou explicar isso aqui de uma maneira bem simples. Eu separei alguns tópicos e eu vou seguir explicando para você. Primeiramente, eu vou falar para você que existe uma diferença fundamental entre a língua escrita e a língua falada, mas as pessoas não dão o devido valor para essa diferença. Vamos pensar aqui, ó. Quando nós estamos falando sobre estudo, você tem língua escrita, tá? E do outro lado, língua falada. Tá bom. Qual é a diferença fundamental quando nós pensamos sobre isso? A língua falada você usa sempre. E a língua escrita também. A diferença é que nós não temos uma percepção muito clara do contexto de utilização. A língua falada é a língua menos tensa. Por que menos tensa? Porque você, na hora de falar, comumente escorrega num plural, não faz muito bem uma concordância ali, não tem muita certeza da precisão vocabular, está falando com velocidade e às vezes o seu cérebro não acompanha muito bem, então você não fica tão tenso na hora de falar e por isso você tem menos rigor, certo? Então aqui, ó, menos rigor na hora de se exprimir. Por isso, você presta menos atenção às regras. Geralmente, a língua falada está num contexto em que você tem menos formalidade. Lógico, a não ser que você esteja num contexto formal, como uma entrevista de emprego, uma sustentação oral, ou quando você está ali proferindo uma palestra, né, que você precisa de um pouco mais de técnica. Mas na fala, usualmente nós carregamos menos formalidade. E aí o que eu quero que você entenda? É preciso que você seja poliglota dentro da sua língua. Isso significa que você tem que saber tanto utilizar a estrutura da língua falada, que é menos tensa, e a estrutura da língua escrita, que é mais tensa. Por que mais tensa? Porque na língua escrita você tem tempo para pensar. Existe um ditado em latim que diz verba volam, pena manere. A palavra voa, mas a escrita
se arrasta. Então aqui você tem uma comunicação mais tensa, você precisa pensar, estruturar o texto, pensar nas regras. Por isso, essa comunicação apresenta mais rigor formal. Afinal de contas, é aquilo que vai permanecer, o que vai ficar no papel. Esse aqui é um contexto em que você tem mais formalidade. Claro, eu não estou falando de uma mensagem de WhatsApp que você manda para sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido. Agora, mesmo numa mensagem de WhatsApp, você pode ter um contexto mais formal. Está conversando com alguém de uma loja, um provedor de internet, você precisa descrever corretamente aquilo de que você precisa. Então, saber usar pontuação, saber diferenciar o que é uma pergunta do que é uma afirmação. Muita gente sequer utiliza o ponto de interrogação. Então, a distinção entre língua falada e língua escrita é tamanha que as pessoas se esquecem de que no momento da língua escrita elas precisam ativar as regras. E essas regras você aprende quando estuda a língua portuguesa. Então, se você tem um problema em relação a memorizar as regras, a empregar as regras, significa que você está acreditando que a língua escrita e as regras gramaticais você só vai usar para responder prova e que a língua falada você usa para todos os outros contextos, a tal ponto que você começa a misturar isso aqui, certo? Até que a língua falada tome conta e apague as outras informações que você tem. Eu não estou falando que isso é uma coisa ruim, eu só estou dizendo que você ter o hábito de não polir a sua fala pode fazer com que o conteúdo residual que você tenha na hora de analisar uma questão seja exclusivamente aquele conteúdo da língua falada, aquelas expressões sem tanto cuidado gramatical. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é: assim que você aprender uma regra, assim que você conseguir aprender, por exemplo, uma regra de concordância, tente começar a usar isso na sua fala, sem deixar a fala muito extravagante ou muito artificial. Tente fazer como eu falo. Eu tento me exprimir de maneira leve, mas obedecendo às regras. Outro problema que nós temos, e que para mim é um problema muito crucial, é esse problema da omissão do nosso sistema educacional. E quando eu falo omissão do sistema educacional, eu estou querendo dizer para você que é justamente o fato de que nós desprivilegiamos o ensino da gramática. Como assim desprivilegiamos o ensino da gramática, Pablo? Nós começamos a achar que... Estou andando por aqui, tá? Nós começamos a achar que a gramática é uma coisa que não vale a pena estudar. Por quê? Porque lá na escola você já começa a ter um ensinamento a respeito da língua portuguesa, dizendo que é mais importante você só se comunicar, é mais importante você só saber interpretar, e o ensino da gramática vai sendo deixado de lado. No Brasil, isso começou com muito mais força a partir da década de 70. Alguns teóricos começaram a dizer que a gramática era uma roupa velha, que você não precisava usar mais, que gramática era uma coisa que aprisionava a língua. E isso fez com que uma grande geração de professores pensasse a mesma coisa e acabasse abandonando o ensino de gramática. Tanto é que hoje, se você for olhar os cadernos de escola dos seus filhos, do seu irmão mais novo, enfim, você não vai encontrar muitos ensinamentos associados à gramática em si. Você vai encontrar muita coisa voltada para interpretação de texto, intencionalidade, reconhecimento de intencionalidade, preconceito linguístico, mas você vai encontrar pouquíssima coisa sobre o que é um artigo, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, o que é uma voz passiva, o índice de determinação do sujeito. Então, na verdade, impediram você de aprender. Então, essa é outra razão. Você não tinha contato com isso, naturalmente você
não desenvolverá o gosto por isso, ou o contato posterior, tá? Então essa é outra razão. Então isso tem a ver com a mudança de objetivo no sistema educacional. Quando eu falo mudança de objetivo, qual é o objetivo quando se fala em estudo de língua portuguesa, estudo de gramática? O objetivo é reconhecer variantes hoje? O objetivo é evitar o preconceito linguístico? O objetivo é fazer a pessoa interpretar o que está escrito, entender o sistema da língua portuguesa? Ou tudo isso? Porque se o objetivo for tudo isso, alguma coisa está ficando para trás, que é o ensino da gramática, é o ensino dos mecanismos que envolvem o funcionamento da língua. Outra questão muito drástica, na minha opinião, é essa aqui, ó, falha dos professores de gramática. Quando eu falo sobre isso, quando digo falha dos professores de gramática, o fato de que muitos professores que lecionam gramática, talvez até aqueles que deram aula para você, não gostam de dar aula de gramática. Acham que a gramática é um saco. Ou pior, às vezes, muitos desses professores aqui sequer entendem os fenômenos gramaticais. Pegam uma regrinha aqui, outra regrinha ali solta, juntam meia dúzia de macetes e acham que estão ensinando gramática. Então você veja, é muita carga de responsabilidade sobre quem ensina. Você também tem outro caso, a falha dos materiais didáticos de gramática. Muitos materiais são extremamente reduzidos e não ensinam para o indivíduo aquilo que ele realmente precisa saber para entender, tá? E o outro ponto que eu coloquei é um comportamento permissivo do brasileiro. O que isso significa? Nós temos uma tradição de não corrigir. Então a pessoa foi lá e escreveu uma coisa errada, dificilmente alguém chega e fala, olha fulano, cuidado, não é assim, é que você tem que fazer isso, isso, isso. Primeiro, porque quando alguém vai corrigir, já corrige tentando diminuir o outro, chamando de burro. Segundo, porque quando corrige, a pessoa que foi corrigida se sente ofendida. E terceiro, porque parece grosseiro corrigir alguém. Não é. Quando você corrige alguém, você está tentando ensinar para essa pessoa. Evidentemente, corrigir com educação, com polidez, certo? Essa é a ideia. Então aqui você tem a razão pela qual as pessoas têm tanta dificuldade. Mas não é só isso. Agora eu vou me reportar a você que é aluno, estudante, por exemplo, concurseiro, e que vai estudar língua portuguesa. Qual é a dificuldade do cidadão? Ele vai pegar conteúdos picados, tá? Então ele vai colocar lá a picadeira. Picadeira de conteúdo. O que isso significa? O cidadão foi responder uma questão de sintaxe. Não sabia por onde começar. Daí, o que ele fez? Ele resolveu estudar sintaxe, mas ele não estudou morfologia. Ele foi direto para a sintaxe. Você acha que ele vai entender alguma coisa? Não, porque ele não está seguindo um programa, ele não está seguindo uma sequência. Estudar picado é diferente de você seguir uma sequência de conteúdos que permitem ao indivíduo compreender aquilo que está na sentença, aquilo que está na matéria em si. Então o primeiro problema é esse, o cara sai com conteúdos picados. Segunda característica é o cara ter uma overdose de material e não finalizar nenhum, tá? A overdose de material. O cara vai lá, compra 10 gramáticas, mais 5 cursos, e em vez de ele estudar comparativamente todos e finalizar todos, ele começa um PDF, depois para no meio, começa um livro, para no meio, começa uma aula, para no meio, ele nunca chega até o fim, então ele não segue uma linha de raciocínio. Isso aqui é o segundo problema, tá? Terceiro problema do estudante, ele resolve poucas questões, ou seja, exercita pouco. Por que isso é ruim?
Porque se você não resolver exercícios, você não consegue aplicar aquilo que você estudou em gramática. Ou o cara faz o contrário, ele exercita demais e estuda pouco conteúdo teórico. Você precisa das duas coisas. Porque é a teoria gramatical que explica para você o porquê de a questão estar certa ou errada. E é a questão que ajuda você a entender como a teoria é cobrada. Então você tem que utilizar os dois elementos de forma praticamente igual. Estuda a teoria, resolve o exercício. Pega o exercício, comenta com a teoria. Então, o comentário das questões é fundamental. Além disso, muita gente quer entender língua portuguesa sem leitura, tá? Sem leitura. O cara não tem histórico de leitura. A leitura dele é sofrível, ele lê colocando o dedo assim, ó, ele lê gaguejando, ele não tem histórico de leitura. Não ter leitura dificulta a compreensão da regra, dificulta a interpretação dos textos e saber exatamente aquilo que a questão pede. Então, isso aqui você precisa evitar. Você precisa ter momentos de leitura detida, aprofundada, para você conseguir ler de forma veloz e interpretativa. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara, porque é muito comum o cara começar a estudar e ele não ler apenas um trecho do conteúdo que ele não entende e se entende mal, entende parcialmente, tá? Essas são as razões pelas quais você não consegue desenvolver. Pablo, e aquele caso que eu estudo e acho que não estou aprendendo nada? Aí, cuidado. A sensação de achar que não está aprendendo é algo natural a todo estudante. Por quê? Porque cada vez que você aprende alguma coisa, você tem dimensão daquilo que você precisa estudar, não daquilo que você já sabe. Toda consciência de aprendizado é sempre uma consciência de extensão da sua ignorância. Quer dizer, você sabe agora uma coisa que você não sabia antes, então você pensa, puxa, eu tenho que aprender muito ainda. E é sempre assim. E você precisa continuar estudando para manter esse conhecimento vivo. Tente aplicar aquilo que você estudou nas placas que estão na rua, nos posts que você vê na internet. Assim você transforma a língua portuguesa em uma coisa significativa, presente no seu cotidiano. Quanto mais presente estiver, mais você vai conseguir aprender. Uma coisa que eu falava para os meus alunos, que é assim, ó, em toda aula eu falava para eles: Pablo, eu não consigo decorar conjunção, não consigo decorar preposição. Eu falava o seguinte: pega a tabelinha que eu te entrego no método Jamilk, imprime, recorta essa tabela e cola no espelho do banheiro onde você escova os dentes. Todo dia você vai escovar os dentes ali 3 vezes por dia, você ó, tá ali escovando o dente, olhando e lendo. Cara, você vai fazer isso 1 mês, você vai ter decorado preposição e conjunção e nunca mais vai esquecer. Coloca dos advérbios também, nunca mais vai esquecer. Pablo, preciso decorar outra coisa. Pega isso aí e deixa num local em que você sempre está olhando. Ou num post-it no seu computador, ou você compra um quadro branco, não precisa ser desse tamanho, pode ser um pouco menor, e anota ali a regra que você quer decorar. Toda vez que você passar por ali, você vai ler aquilo, o seu cérebro vai decorando aquilo de forma inconsciente. Certo? Então isso é outra técnica que eu te ensino para isso. Entendeu isso que eu estava te explicando? Certo? Já conseguiu compreender? Que bom, porque na próxima aula eu vou falar para você quais são os principais conteúdos de língua portuguesa, no que consiste o estudo da língua portuguesa que você precisa aprender, daqueles dos quais você não pode fugir de forma nenhuma. Lembrando que quem assistir até o fim a Semana da Língua Portuguesa vai receber o bônus para ingressar no método Jamilk, estudar a língua portuguesa comigo do zero. Se você não estiver recebendo os e-mails, fique de olho e veja se você fez o seu cadastro corretamente, porque todos os dias dessa semana, até sexta-feira, nós teremos aula. Espero que você tenha curtido esta aula, essas breves explicações. Eu falei que não ia tomar o seu tempo, e a Semana do Português é realmente feita para não tomar o seu tempo, apenas somar ao seu conhecimento. Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Força, guerreiro!